É com prazer que estamos de novo na casa de Deus e é com prazer que vemos algumas caras novas que nós, por quem oramos. Vemos a nossa irmã, não me recordo do nome, Cândida, obrigado. A nossa irmã Cândida, eu ia dizer a mãe da Bela, que é mais conhecida assim entre nós, que está connosco e isso nos alegra imenso. Muito bom, muito bem-vinda e vemos que afinal Deus continua a não se esquecer de cada um de nós. Por outro lado, também vemos alguns que vêm um bocadinho mais, digamos, limitados nas suas atividades. O Ruslan teve um pequenino incidente acidental e está em recuperação, penso eu, que Deus o ajude também. De qualquer forma, nós que estamos cá presentes com saúde, temos que louvar a Deus porque o estamos. E nesse propósito gostaria que todos orássemos antes de começarmos a recapitular a nossa lição. Eterno e doce Pai que estás nos céus e que cuidas de nós de uma forma tão terna, tão cuidadora e tão cuidadosa, damos-te graças porque tu te interessas por cada um de nós e porque o teu Espírito ainda está entre nós. Temos esta liberdade de poder estudar a tua palavra e, se for da tua vontade, que ainda dura algum tempo, ajuda-nos como pequeno grupo a ser um grande grupo e a tornarmos muito pequenos grupos para nos tornarmos cada vez maiores no acolhimento da tua segunda vinda a esta terra. Ajuda-nos a abrir a nossa mente, prepara-nos e que o teu Santo Espírito continue a estar connosco. Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Pessoalmente, eu estou convencido que tudo o que se passa nesta terra não vai durar muito tempo. É uma percepção que eu tenho. Não vamos ficar muito tempo ainda nesta terra. A Terra, como planeta, apenas como planeta, está a chegar aos seus limites. Não vai ser possível sobreviver muito mais tempo a Terra como está. Não sei se ouviram esta notícia. 3.000 toneladas de gelo derretem por minuto no Polo Norte. Temos noção disto? Tudo devido ao famoso aquecimento global. Não é possível sobreviver muito tempo. O Polo Norte é essencialmente água. Essa água, por enquanto, não afeta muito. Porquê? Porque a água, que em vez de estar na forma sólida, fica na forma líquida, mas em termos globais não vai aumentar grandemente. Mas o mesmo está a suceder no Polo Sul, que é sólido. Então, o degelo no Polo Sul vai aumentar o nível da água. Esse é que vai aumentar. Pelo menos é o que dizem todos os cientistas, os meteorologistas, que estudam estes fenómenos climáticos. E se prevê que possa subir entre 30 e 60 metros o nível do mar geral, não é muito graças ao degelo do norte, mas mais ao degelo do Polo Sul. No entanto, isto está a acontecer perante nós. Se pensarmos em 60 metros, onde estamos vai ficar submerso. Aqui onde estamos vai ficar submerso, de certeza. Portanto, este é o aparente, digamos, drama do nosso planeta. 170 estádios de futebol, e um estádio de futebol em média tem 100 e não sei quantos metros de comprimento por 60 de largura, ardem em florestas por minuto. Sobretudo numa zona que é a Amazónia, que é, digamos, o grande pulmão deste planeta. Isso assusta também, aquece um pouco o nosso planeta. A instabilidade social é cada vez maior, já repararam? Já repararam que, de uma forma geral, a transmissão de um ato violento ao nível da comunicação social é uma banalidade. Olha, matou, esfolou, estrupou,
fez o que quis fazer e tudo na maior, pronto, ok. Aceitamos como se é uma evidência, point, como dizem os franceses, um ponto. Ou seja, a parte sentimental do ser humano cada vez está mais indiferente ao que se passa à nossa volta. E isto é uma realidade que nós vamos convivendo entre nós. Um irmão nosso mandou aqui uma mensagem que eu ouvi. Jesus ordenou-nos a todos que fôssemos 2 a 2 pelas cidades e pelas aldeias para ensinar. E o Senhor deseja que cada um faça o seu trabalho. E isto é um pouco o tema da nossa lição. O que é que nós estamos a fazer da nossa parte para acelerar a vinda de Jesus? Porque se nós estamos à espera que seja o homem que mude tudo, meus amigos, melhor não vai ser. Penso de uma forma muito concreta que o Espírito Santo se está a retirar da terra de forma tranquila. Razão pela qual cada vez mais o mal evidencia a sua potência e a sua forma de ser. Isto é uma realidade. Agora, neste momento somos mais de 7 mil milhões ou 7 bilhões, muito próximos dos 8 bilhões de seres vivos nesta terra. Quantos já aceitaram Jesus como seu Salvador? Quantos? Vimos agora esta belíssima notícia de que nas Ilhas Salomão há um membro adventista por cada 11 pessoas. Isto é uma maravilha. Em Portugal, não faço ideia, em termos estatísticos, quantos somos. Somos cerca de 10 mil, ou seja, se somos 10 milhões, façamos as contas, faz favor, 1 em cada 100 mil. Portanto, ou 10 mil. 10 mil, 1 em cada 10 mil. Ou seja, há 9.999 pessoas que ao meu lado não conhecem Cristo. Não aceitaram Cristo. Jesus disse, verso áudio, a seara é, e reparem bem nesta palavra que me toca muito, realmente grande. Pronto, não quero deixar dúvidas. A seara é realmente grande. Mas poucos os ceifeiros. E esta é a nossa realidade. Do evidente, do óbvio, do que está à frente de nós. 1 em cada 10 mil é uma proporção muito pequena de alguém que conhece a Cristo e quer seguir a Jesus Cristo como seu Salvador. Mas, hoje em dia, imaginemos uma campanha de evangelização feita como já foi feito em tempos. Eu recordo-me, levanto o dedo, em miúdo, de ver o meu pai, que foi pastor da Igreja Adventista, fazer campanhas de evangelização em pleno ar livre. Os bancos eram uma grande pedra em granito, em plano inclinado, as pessoas sentadas de cima para baixo e o pregador cá em baixo e bomba. O que vale é que o meu pai tinha bons pulmões e falava, eu não sei quantas pessoas eram, eu era miúdo, não me recordo quantos eram, mas muitas pessoas. Hoje é possível? Teríamos imediatamente a Direção-Geral de Saúde atrás de nós. Imaginemos. A igreja de Luanda, onde eu cresci uma boa parte da minha adolescência e da minha juventude, da qual resultaram, pelo menos que me recordo, 5 pastores, da juventude que nós estávamos,
tinha uma capacidade oficial para cerca de 600, 700 pessoas dentro. O pastor Moisés Nigri veio do Brasil fazer uma campanha de evangelização durante 2 meses e tivemos uma média de 1.200 pessoas por noite. Hoje é possível? Não é possível. Não é possível. Grandes campanhas de evangelização que a gente vê, e basta ir ao YouTube e ver-se isso. Eu acho que aos homens é impossível, mas a Deus é possível por estar aqui. Ainda não chegámos a isso, ainda não chegámos a isso. Por isso é que eu não acabei o verso áureo. Mas muito obrigado, Fernanda, de me teres recordado isso. Mas ainda não chegámos à segunda parte do nosso versículo, do nosso texto, ok? Mas hoje, em termos oficiais, não é possível fazer-se uma campanha deste tipo. Não nos deixam. Ponto final. Ok? Então, qual é a alternativa? Tem que haver uma alternativa. Jesus não quer que apenas 1 em cada 10.000 o conheça e que se salve. Ele quer que sejam os 10.000. Essa é a vontade de Jesus. Que todos se salvem. E, meus irmãos, não tenhamos dúvidas, há lugar para todos no céu. Ali, espaço não nos falta. Ok? Temos lugar. Mas o que é que os outros sabem acerca de Jesus? Talvez muito pouco. A alternativa, disse a irmã Fernanda, é a segunda parte deste versículo. Nós temos é que rogar. E o que é o rogar? Suplicar, pedir. Mas pedir como? Ai, Jesus, olha, manda para aí uns ceifeiros, porque isto realmente, esta seara já está madura. E nós imaginamos que de uma forma geral, todos estão maduros para a colheita. Porque também já não há muito tempo para amadurecer. Agora, a colheita tanto pode ser trigo, como pode ser joio. Mas está maduro também. E a nossa lição fala de um método que pode ajudar. E é interessante como começa. Nunca tinha pensado neste pequenino detalhe. Quando falamos de Deus, e nós vamos logo no princípio da Bíblia ver a ação de Deus, em determinada altura na sua criação, ação da criação, daquilo que é o ambiente onde nós estamos, primeiro começou do nada, do zero, começou Deus a criar. Lembram-se, no sábado passado, o nosso irmão Daniel Esteves fez um culto que terminou qual é o versículo mais odiado ou perseguido da Bíblia. Gênesis 1:1, e criou Deus os céus e a terra. Pronto. Deus Criador. É o que é mais perseguido. Porquê? Porque isso afeta aquele que não consegue criar, mas consegue destruir a criação. Ora, Deus pode facilmente criar novos ceifeiros. Ou será limitado para Ele? Não, não é. Voltando à nossa lição, ao tema da parte de domingo. Em determinada altura, Deus criou, está tudo pronto, falta, digamos que, como dizer, o sumo, o supra-sumo, se nós quisermos, da criação, que é um ser que Deus diz muito simplesmente, é semelhante a nós. E já não diz, olha, vou criar um ser que é semelhante a nós. Crio um ser. Ele diz, façamos. Parece assim um pequeno impacto. Porquê que fala no plural? Nós que acreditamos na Trindade, facilmente, isto não nos afeta esta ideia. Mas foi o primeiro pequeno grupo que se juntou e disse, então olha, vamos fazer qualquer coisa de bom. E criou cada um de nós. Que maravilha eu ser fruto da criação de Deus. Dá-me uma segurança tão grande.
Às vezes, em conversa com os amigos, quando falamos de criação e de evolucionismo, eu costumo dizer a brincar: cada um escolhe a sua família. Eu preferi escolher a família de Deus. Pronto, foi a minha opção. E juntos, num pequeno grupo, tomaram as suas decisões e fizeram. Mas em determinada altura, aparece um grande problema. Jesus vem à Terra, morre. É morto, aliás, não morre, é morto, que é diferente. E diz que Jesus ressuscitou. Não diz que Jesus foi ressuscitado. Há um pequenino detalhe. No entanto, o Espírito de Profecia nos diz que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Se nós não nos esquecermos da primeira parte da criação, vemos que afinal foi o mesmo Deus que morreu e que ressuscitou, visto que Jesus é um dos elementos de Deus, da Trindade. Isto para mim demonstra algo de muito importante. O pequeno grupo, visto que este é que é o tema principal da recapitulação da nossa lição, deve ser unido, uno. Deve ter o mesmo propósito, como Deus também tem um só propósito. E isso implica conhecimento bilateral. Conhecer aqueles que fazem parte do meu pequeno grupo e o meu pequeno grupo conhecer-me a mim também. Tem que ser bilateral. Entramos numa outra fase um pouquinho mais avançada. Imaginemos o que foi dirigir cerca de 600 mil homens. Não se contam as senhoras, nem se contam as crianças. Isso não conta. Vocês sabem que agora, de uma forma geral também, em certos países, isto é uma realidade atual. Só contam os homens, as mulheres e as crianças não contam. Esquecemos-nos nós que já um dia fomos crianças e eu, como homem, precisei de uma mulher para estar aqui. É um pequeno detalhe, não é? Um pequenino detalhe, mas é importante. Seriam cerca de 2 milhões ou mais de seres humanos que agora têm que atravessar um deserto. Eu pergunto, algum líder aqui ou noutro sítio teria a coragem de aceitar este desafio? Sem meio de transporte, não é de avião, não é de autocarro, é a pé. Que trabalho, que preocupação. Imagino a cabeça de Moisés. Se a nossa, muitas vezes, por coisinhas pequeninas, anda a 100, como é uma expressão que se usa muito, a que velocidade andaria aquele cérebro daquele homem? Não faço ideia. Mas há um velhinho, costuma-se dizer que sogra não é família, e sogro será? Era o caso, era o sogro. Nem era família direta, tornou-se família depois, não é? Que é o que acontece com os nossos sogros. Tornam-se integrantes da nossa família numa segunda fase. E esse homem, seguramente por inspiração divina, deu orientações a este homem e disse-lhe: olha lá, isto se calhar é mais simples tu dividires por grupos. Primeiro por grupos de 1000, depois por grupos de 100, depois por grupos de 50, depois por grupos de 10, e em cada um líder. E em vez de estares a lidar com 2 milhões, se calhar com uma centena de pessoas tu consegues ordenar isto de uma forma melhor. E este povo que levou 40 anos a atravessar o deserto, atravessou de forma ordenada. Esta lição explica-me uma coisa: a eficácia da pregação ou do testemunho ou da forma como nós transmitimos os conhecimentos que Deus nos dá, se formos organizados. A questão da organização é muito importante.
Muito importante. E não é avancem. É preciso avançar, mas com ordem, porque afinal Deus não é um Deus de desordem. Senão não teria criado um universo da forma como ele se apresenta. Ainda hoje os cientistas não sabem como é que isto foi organizado para estar tão bem estruturado, e realmente se isto está desta maneira é porque deveria ser desta forma. Só alguém com uma ciência acima, omnisciente, multisciente, poderia organizar as coisas como elas estão organizadas. Mas não é só isso. É deixar-se ser dirigido de forma orientada. Porque Jetro, o sogro de Moisés, nunca disse: não tens que ouvir o que Deus te diz para fazer. A ordem vem de cima, agora a organização é nossa. O que deveríamos pregar vem de Deus, está na sua palavra, na Bíblia. Mas agora a forma como nós podemos pregar, por exemplo, em Portugal, pode não ser a melhor forma de pregar num outro país onde se fala a língua portuguesa também. Pode não ser o mesmo. E aí é que Deus nos dá inteligência suficiente para podermos organizar de forma a ser eficazes. E o Espírito Santo está exatamente nesse sentido, para nos orientar, para nos inspirar, para nos dizer, dar as dicas necessárias no momento certo, porque também é Deus. Nunca me esqueço que Jesus disse: olha, eu vou-me embora, eu volto para o céu, mas não vos deixo órfãos, não é? Vou-vos deixar um Consolador. Mas este Consolador, pouco a pouco, se retira, porque estamos a chegar ao tempo em que agora não é preciso só que venha o Espírito Santo, mas que venha Deus todo, na pessoa de Jesus Cristo, recolher cada um de nós. Mas ainda temos uma tarefa a fazer. Sim, Sânia. Okay. A verdadeira liderança é essa, porque há uma grande diferença entre líder e chefe. Sem dúvida. O verdadeiro líder é aquele que delega e dá responsabilidade a outras pessoas, de forma a que elas possam se tornar mais verdadeiramente líderes e responsáveis. Muito bem, muito obrigado. A irmã Sónia diz-nos que a questão da orientação e liderança é também por inspiração divina, que é o que a irmã Sónia está a dizer. Eu estou a tentar resumir, ok? É também por liderança e por orientação divina, mas tem que ser por execução humana. O ser humano não se pode também abster de depois, uma vez, sendo instruído, não aplicar aquilo que Deus nos dá como instrução a fazer, a tomar. Ok? Agora, necessita de organização, e dentro da igreja também temos uma cúpula dirigente que depois está subdividida em departamentos, em zonas de ação. Como é evidente, não me peçam a mim para falar sobre, sei lá, alta teologia. Isso passa-me um pouco ao lado. Às vezes ouço determinados termos que são conhecidos por qualquer irmã ou irmão que tenha estudado teologia, e eu coço a cabeça, mas o que é que ele quer dizer? Não sei. Como nós dizemos em português, traduz-me isso em miúdos. Fala de outra forma e eu já percebo, ok? Agora, se me falarem talvez da minha área, talvez será mais fácil para mim, natural. Ok? Agora, não me ponham, por exemplo, como pastor de uma igreja, não terei essa capacidade. Mas se quiserem que eu fale sobre aquilo que eu domino melhor, que é a saúde, talvez ficam doentes, e eu agradeço. Porque o médico nunca deve desejar as melhoras ao seu doente. Estou a brincar. A melhor alegria que eu tenho quando estou a ver alguém é que há uma evolução
progressiva para melhor. Fico mais contente do que aquele que me vai mostrar algum exame, alguma coisa, e está pior. Quando nós morávamos um ano ali na Quinta do Conde, nós tínhamos uma vizinha em frente, já formada, dentista e tal, e um dia eu disse, eu tive um problema de saúde, mas graças a Deus que tive o melhor dos médicos, o doutor Filipe Galera. Eu disse, olha, somos amigos. Bom, Costuma-se dizer que a verdade sai da boca das crianças. Não sei se foi verdade. Não estou a pôr em causa o que o pastor Rogério está a dizer. Não sei se foi verdade o que ele disse, mas isso é outra questão. Por falar nisso, ele ainda continua a vir, a esposa dele está cada vez pior em termos, digamos, da doença da moda, que nós costumamos a dizer a doença do alemão. Infelizmente é uma realidade que, quer queiramos, quer não, vai passando por cada um de nós. Okay? E a nossa capacidade mental, com toda esta confusão toda que se gera à volta de tudo, com o aumento da ansiedade, que é uma coisa que vocês não imaginam, um dos melhores ansiolíticos que eu conheço esgotou a nível mundial. Provavelmente vai retomar, digamos, a sua comercialização em breve, mas esgotou a nível mundial. Portanto, vemos o quão as pessoas andam ansiosas. Não é? Isto é uma realidade que eu não posso fugir dela. Okay? Nós falamos muito da morte pela pandemia, mas estamos a esquecer da morte daqueles que têm morrido por outras ações. Para termos uma ideia, o nível de morte por doenças cancerígenas aumentou muito. Primeiro, porque não se faz o diagnóstico a tempo, porque de uma forma geral se condicionou tudo a uma só patologia, a uma só doença. Por outro lado, porque depois, quando se deveriam fazer tratamentos dirigidos para isso, não houve, dadas as limitações ligadas à mesma pandemia. Portanto, estão a ver que hoje não se morre tanto de uma doença viral, mas está-se a morrer muito mais por outras doenças colaterais. E isto é mais um dos efeitos do mal. Isso é mais uma prova de que a seara continua a ser grande e os ceifeiros são poucos. Não tínhamos dúvidas. E Jesus, pensando nisso, disse, temos outras formas de fazer. E ele deu o exemplo. Ele não escolheu um grande grupo. Começou com um grupo pequeno. Eram 12. E depois ficou reduzido a 11. Mas não foi razão para não se ter espalhado a palavra. E depois, quando Jesus um dia foi morto pelo mal, aconteceu um outro fenómeno. É que eles depois começaram-se a espalhar ainda. Aquilo que aparentemente seria a derrota, e nós quando lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, se quisermos ler com um bocadinho de atenção, e leiam o livro do Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, vão ver explicações mais detalhadas daquilo que foi feito. É qualquer coisa de impensável para um ser humano. É o tal Senhor da Seara que já está então a introduzir novos métodos. E um deles foi exatamente este dos pequenos grupos. Imaginem o apóstolo Paulo que vai com um aprendiz, um deles chamava-se Marcos, aprendizes que estão a aprender com ele, e chegam a um sítio onde não há nada. Eu gosto imenso daquela descrição de Paulo quando chega a Atenas. Já viram? Onde, digamos, a idolatria atingia quase o seu máximo. Se nós imaginarmos que, por exemplo, na Índia há mais de 5.000 deuses, eu faço a seguinte pergunta. Quando esses deuses todos se juntam, como é que será uma reunião magna desses deuses? Cada um a pensar da sua maneira. Deve ser uma confusão que eu imagino. Ou antes, não imagino, não consigo imaginar. E então tem que se levantar altares a esses deuses lá em Atenas. E vai-se começar. Este é o Deus de não sei quantos, e é o Deus de não sei de quê, e o Deus de mais qualquer coisa. Epá, mas será que estamos a esquecer algum? Então, olha, este é para o desconhecido. Vejam se não é por inspiração divina que Deus diz a Paulo, é desse que tu tens que falar. E o Espírito Santo diz, fala nesse. Eu venho-vos anunciar o Deus desconhecido. E essa é a nossa missão nesta terra. Cada um de nós tem que anunciar o Deus desconhecido. Quem é esse Deus desconhecido? É o meu Salvador. É o nosso Salvador.
E é esse que nós temos que anunciar. Jesus Cristo na sua ação. E a Bíblia só fala de uma personagem central. Jesus Cristo, desde o Gênesis, na criação, até o Apocalipse, na redenção. E é isso que é a nossa missão. Eu não chego, é verdade. Mas em pequenos grupos, como nos diz a lição tão bem. E uma coisa é certa. Não conseguimos por nós próprios fazer tudo. Tenhamos essa consciência. Mas a irmã Fernanda disse qualquer coisa de muito importante. Se eu estiver, ou se cada um de nós estiver disponível para que Deus nos use, seguramente Ele virá ainda mais depressa do que aquilo que nós esperamos. Não é pensamos, esperamos. Porque todo aquele que conhece a ação de Jesus, de certeza absoluta que a espera ansiosamente pelo seu regresso. E esta é a nossa maravilhosa esperança. É o retorno de Jesus. Agora, é já para hoje? Não sei. Para ontem não foi. É para amanhã? Também não sei. Mas se for, que maravilha. E se for para hoje, ainda melhor. Se for para hoje, ainda melhor. O propósito do pequeno grupo de Jesus foi o alimento espiritual e a evangelização. Aí está o propósito de qualquer pequeno grupo. Alimentar espiritualmente aqueles que nos rodeiam, aqueles com quem nós temos contacto, e a evangelização. E quando um pequeno grupo começa a ser maior, o que deve fazer? Desdobra-se, e em vez de um pequeno grupo, quantos há? 2. E foi o que aconteceu no início do Novo Testamento. Paulo reunia-se com uma pessoa ou outra, a história de Lídia, a história do seu marido que era, recordem-me? Não me lembro, enfim. A história deste casal que vem de Roma, expulsos de Roma, voltam para a sua terra e aquela senhora já estava ávida do conhecimento da palavra de Deus. Há um indivíduo que fala, lá vão eles, e ela diz, ok, agora vens viver para a nossa casa, vamos formar um pequeno grupo na nossa casa. E o apóstolo Paulo aceitou. E foram e formaram um pequeno grupo na igreja de Corinto. O que é a igreja de Corinto? É um dos marcos que nós temos também na nossa igreja, na nossa Bíblia. Começa com um pequeno grupo. E a partir dali Paulo sai, vai para outro sítio, o mesmo método, vai para fora da cidade, reúne-se junto a um ribeiro e cada sábado se reunia um grupo para pregar, para falar de Jesus Cristo, do tal Deus desconhecido que as pessoas não conheciam nessa altura. Será esse o melhor método para nós hoje? Talvez. Precisamos de missionários hoje em dia? Precisamos sim. Precisamos sim. Serei eu o missionário que um dia Jesus me vai escolher e vai incentivar a ir? Que seja. Eu tive essa oportunidade, nem todos tiveram, de estar num país completamente estranho, aparentemente estranho para mim, mas mesmo muito estranho, com uma língua que não era estranha para mim, que eu já conhecia, mas o método social, a capacidade social daquele país, para mim era estranho. Pronto, era um início. Rapidamente nos adaptámos a isso. E o grande segredo é a pessoa integrar-se e não separar-se, sectarizar-se. Deus permitiu que fossem, por exemplo, naquela altura, e digo-vos, eu não digo com orgulho, não digo, mas com muita satisfação, porque um dia Deus me usou para isso. Organizaram 7 novas igrejas. E já não me recordo quantos grupos. E começávamos sempre
com uma mensagem de saúde, sempre. Venha cá falar outra vez. E a gente vai lá falar outra vez. E venha falar mais uma vez. E a gente vai falar uma vez. Qual é o problema? A minha esposa tomando conta das crianças e eu tomando conta dos adultos. Deus disse-me para fazer isso. Não me recordo de ouvir a sua voz. Mas vi as necessidades que havia. Vamos tentando e vamos usando os dons que Deus eventualmente nos dá. Porque isto é interessante. A forma como nos diz a lição do que é o corpo. E quantas vezes nós não negligenciamos parte do nosso corpo? Quantas vezes? Quantas vezes, por exemplo, para mim, qual é a razão de existir, por exemplo, das sobrancelhas? Está a mais tiro. Tem uma razão de existir. Protege o olho. As pestanas servem para quê? Para proteger o olho também. São importantes? Muito importantes. Sim, Inês. Por motivos de saúde. Por razões de saúde, exatamente. Até há doenças genéticas nesse sentido. Ok? Portanto, e fazem falta. E são pessoas que têm doenças mais graves em determinados órgãos pela falta que fazem, por exemplo, os pelos de uma forma geral, o cabelo e por aí fora. No entanto, é fundamental no ser humano. As unhas, além de servirem para roer, substituir o tal ansiolítico que eu dizia, vão agravar, por exemplo, o aparelho digestivo, mas isso é um pequeno detalhe. Servem, por exemplo, para a questão do tato. Por exemplo. Como é que, por exemplo, no meio onde eu trabalhei, eu conseguia ver se alguém tinha uma anemia ou não, olhando para ela. Não tinha um laboratório para dizer, olha, tem uma hemoglobina a... Eu disse, pá, estás com uma anemia, pá. Nas unhas. Estão a ver a importância que tem cada parte do nosso órgão. E Jesus diz, através do apóstolo Paulo, uns podem ter dons para pregar, muito bem, usem-no. Outros têm um dom para ensinar, usem-no. Outros têm para acolher, usem-no. Assim também é o nosso órgão, o nosso organismo, composto de múltiplos órgãos, cada um com um propósito. O nosso corpo humano está organizado por sistemas. E o sistema tem múltiplos órgãos. E aparentemente há órgãos que não combinam uns com os outros e estão no mesmo sistema. E depois quando vemos, afinal faz falta. Depois de estudarmos, vemos que faz falta. Assim também é a organização dentro de uma igreja. Assim também é importante ter este tipo de organização dentro de um pequeno grupo. Cada um vai expondo à sua maneira, naquilo que ele sabe, deixando-se usar pelo mestre que chama os ceifeiros. Este é o propósito dos pequenos grupos. Olha o que diz a irmã White na parte de terça-feira. A formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-me a ela apresentada por Deus, por aquele que não pode errar. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos. Com que propósito? A fim de trabalhar, não somente pelos membros da própria igreja, mas também, e sobretudo, diria eu quase, pelos incrédulos. Se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros. Mantenham indissolúvel o seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se mutuamente para avançar, adquirindo cada qual ânimo e força com o auxílio dos outros. O que é que a irmã White nos está a dizer de uma forma muito clara? A questão dos pequenos grupos não pode ser uma coisa feita assim, sem organização. E esta organização deve existir também dentro do próprio pequeno grupo.
com um propósito, mais uma vez eu repito, pregação do Evangelho. E o que é o Evangelho? Boa nova. E que boa nova é essa? É que temos acesso à salvação. Queremos melhor nova do que esta. E que esse acesso é para breve. Queremos melhor notícia que esta? Que Jesus vem em breve buscar-me e buscar cada um de nós. Há algo de mais alegre? E que vamos poder depois ver o seu rosto, tocar no seu rosto. Há um hino, um cântico, que ontem partilhei com alguns amigos, que todos seguramente já ouvimos. Vamos subir. Quando é que vamos subir? O que eu mais gostaria de ver é o rosto daquele que morreu por mim. Que se interessou por mim. Porquê? Pela minha figura? Seguramente não. Pela minha ação? Com toda a certeza que não. Simplesmente porquê? Porque me ama. Só. E Ele fez isso por quem? Por cada um de nós. Então, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Mas para isso, nós também temos que abrir os nossos braços e acolher todos aqueles que nos rodeiam. E este é o propósito da nossa lição. Foi isto que fez com que em pouco tempo, como diz o apóstolo, o Lucas, olha, meu colega de profissão, e no entanto o que ele escreveu de tão bom, já repararam? E ele escreve o Atos dos Apóstolos e diz que em pouco tempo eram mais de 3.000 que se batizaram. Em pouco tempo, quando se deram conta, já estamos... Isto é tão grande que temos que nos organizar, temos que nos dividir. E então começaram com alguns diáconos, e quando acabaram já eram vários apóstolos, e reparemos, todos eles tiveram uma morte violenta, todos. Ninguém, tirando João, que morreu por morte natural, todos os outros, porque tinham uma missão muito particular, todos os outros morreram de morte violenta. Tiveram algum problema em morrer assim dessa forma? Nenhum. Para eles a salvação chegou, acabou. É o mesmo que se passa connosco. Mesmo que nós morramos ao longo deste, toda esta nossa ação, no sentido de propagar a palavra de Deus, se morremos enquanto isto, é a certeza da nossa salvação em Cristo. Porque morremos em Cristo. E quando Ele voltar, os primeiros a ressuscitar são esses. Ou antes, os primeiros são aqueles que mataram a Cristo e depois nós. E gostava tanto de participar nessa ressurreição. Enfim. Ok. Com que dinâmica? Qual é esse dinamismo? Já dissemos, partilha. Partilha. A minha experiência, a minha vivência com Cristo. E se transformou. Antes eu era, agora eu sou. E não há uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que eu era e o que eu sou agora é porque alguma coisa fez mudar a minha maneira de agir. E se deixei que fosse Jesus Cristo quem tivesse mudado o meu caráter, de certeza que não fiquei pior, de certeza. E isso todos verão. Agora, o que é que nós fazemos para depois nos disponibilizarmos para que Deus nos use? Sânia. Força. Nos
É o desafio. Mas há uma forma de nós podermos contornar este desafio. Qual é a nossa ação no nosso local de trabalho? Muito bem. Agora, eu não trabalho na organização da igreja. Qual é a minha posição, qual é a minha postura dentro do meu local de trabalho? Como é que os outros me veem? Temos tecnologias que nos podem ajudar a fazer o que temos. Exatamente. É o ponto que eu ia seguir. Deus não nos deixou órfãos. Que Ele diz que não nos deixava órfãos. E deixou-nos maneiras também. E a irmã Sónia fala muito bem das formas como nós podemos comunicar por tantas plataformas de comunicação uns com os outros. E é tão fácil desenvolver uma plataforma qualquer de comunicação quando se quer dizer mal deste ou do outro, mas não se usa a mesma plataforma, muitas vezes, para se dizer bem daquele que nos criou e que nos redimiu. É um método. E isso é a organização. A organização não vem só da cúpula da igreja. Porque se nós quisermos, e sendo muito francos, não é a igreja que nos salva. Quem salva é o Senhor da igreja. Esse é que me salva. Portanto, se o Senhor da igreja consegue orientar a igreja, vai também ser o mesmo Senhor a orientar aqueles que se querem deixar orientar por Ele. E nós podemos usar as mesmas plataformas, os mesmos meios. Nós temos, por exemplo, atualmente, neste momento, estão a decorrer diversas recapitulações de lição nas várias faixas etárias. Estamos a usar exatamente o método que Deus nos deu neste momento para podermos comunicar melhor uns com os outros. Ok? Agora, temos é que saber falar o que temos que falar. E aproveitar esses momentos para podermos transmitir aquilo que já Deus nos transmitiu a nós também. Ok? Mas nos textos que nos foram apresentados foram mostrados vários propósitos destes pequenos grupos. Anunciar a palavra de Deus. Oração. Lembram-se quando Paulo e Silas estavam presos? O que é que faziam os outros? Oravam. Quando Pedro e Paulo estavam presos, o que é que faziam o outro grupo? Orava. E às tantas vão bater à porta. Quem é que vem? Olha, estão aqui. Como é que eles saíram? Fugiram? Não. Estão a ver? Deus continua a agir da mesma forma. Coisas que nós oramos pela nossa irmã Cândida. Está aqui no nosso meio, graças a Deus. Vamos orando por aqueles que sofrem. E não é só o sofrimento físico, mas não nos esqueçamos, e eu volto a frisar, o sofrimento emocional que aumentou exponencialmente. Não fazem a mínima ideia. Sim, Rogério. Só para dizer que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro do Êxodo do Antigo Testamento. Exatamente. É a Igreja de Ação. Exatamente. Eu recordo que como eu estudei um ano em Espanha, e acho que às vezes percebo que são mais felizes. Em Espanha, o livro de Atos dos Apóstolos são os hechos, os feitos dos apóstolos. E aquilo que é curioso é que nós lemos todo o livro de Atos. Vamos encontrar uma série de reuniões de oração com uma particularidade muito grande. Façamos a análise. É que todos eles oram uns pelos outros. Não há ali pedidos pessoais, não há ali pedidos. A igreja orava por Paulo, estava preso, não é? E eles oravam pela igreja. Portanto, este dinamismo que eu consigo transmitir foi certamente através destas reuniões de oração em que eles se esqueciam de si próprios, mas estavam atentos às necessidades dos outros. Exatamente. E é exatamente este esquecer-se de si próprio que fez Deus por cada um de nós. Não é? Ele deu o exemplo. Temos é que seguir esse exemplo. Porque é outro dos propósitos dos grupos de oração, é anunciar a salvação através de Jesus Cristo. Continuar sempre firmes na palavra. Não é só anunciar, mas continuar firme nessa palavra. São algumas das dicas que nos vieram, mas temos tanto.
intercessão pelos outros, partilhar o companheirismo de uma forma calorosa, estudar a palavra de Deus. Eles já iam equipados para esse serviço para, com um propósito, ajudarem os outros e ajudarem-se a si próprios, como dizia agora o pastor Rogério. Portanto, orar uns pelos outros quer dizer que eu estou a ser ajudado, mas também estou a ajudar. E deve ser esse o propósito de cada um de nós. E com isto, a seara pode ser muito grande, os ceifeiros não existem, mas Deus deu-nos a forma de podermos aumentar a colheita. Agora, se não fizermos nada, seguramente que a colheita será escassa. Não temos muito tempo para isso. Portanto, quando é que é o momento de podermos formar estes pequenos grupos? É agora. É agora. É agora que temos que pensar na forma como nós podemos recolher, começar na família. Quantas vezes oramos por outros, esquecemos de orar pelos nossos, aqueles que estão ao nosso lado. E seguramente o grande segredo, como dizia o pastor Rogério, foi a oração. O grande segredo para a vitória hoje é a oração. O que é a oração? É a comunicação. A nossa comunicação com o nosso Criador, mas também a nossa comunicação com aqueles que estão à nossa volta. E seguramente que muitas vezes nós oramos por alguém que de repente veio, vou orar por fulana ou por fulano. E depois, se calhar já vos passou por isso, já tiveram essa experiência, recebemos um telefonema, olha, estava numa situação de aflição, não sei como resolvi aquilo, não sei como é que aquilo aconteceu. E nós começamos a pensar, quando é que foi isso? Foi tal dia, a tal hora. Foi o momento em que eu orei por ti. Não foi seguramente por iniciativa nossa, mas foi por influência do Espírito Santo. E este é que é o grande segredo. É nós disponibilizarmos-nos para que o Espírito que trabalhou com os primeiros apóstolos continue a trabalhar por nós, connosco, aliás. Não nos esqueçamos, o primeiro ato do Espírito qual foi? Descer sobre. No Pentecostes, desceu sobre cada um daqueles que estavam ali reunidos. E depois, explosão. Ninguém percebeu como. Pois, é fácil. Deixaram-se utilizar pelo Espírito Santo e o Espírito Santo usou no momento certo, da forma certa, para a pessoa certa, e assim a mensagem se espalhou. E hoje, graças a isso, temos estas grandes descrições na Palavra de Deus e temos a possibilidade de cada um de nós também ser participante ativo nesta última obra que temos de anunciar a breve vinda de Jesus. Mas primeiro tenho que anunciar Jesus para dizer que Ele volta em breve. Se eu disser, Jesus volta em breve, mas quem é Jesus? Pois a pessoa não sabe, para ele tanto se dá que venha como não venha. Mas se conhecer e souber qual é a missão de Jesus, vai seguramente agir de uma forma diferente e vai dizer, graças a Deus que Ele vem. E dirá como termina o apóstolo João o livro do Apocalipse. Ora, vem Senhor Jesus. E que Jesus volte muito em breve, possamos no céu depois ouvir o nosso Mestre a recapitular a lição. E a lição vai ser, lembras-te do que aconteceu? Agora esquece porque tens uma nova vida para ti. Permita Deus que todos nós no céu nos possamos continuar a ver, naquela altura se calhar não com este obstáculo que temos à frente da boca. E eu digo sempre, quando alguém vem a uma consulta, sobretudo os jovens, tens um lindo sorriso, eu é que não o vejo. E nós seguramente no céu vamos poder mostrar o nosso sorriso, porque veremos o sorriso de Jesus que nos acolhe de uma forma tão terna, tão amorosa, e que possamos nós não nos esquecer que nós também temos esta missão para com aqueles que não nos conhecem. Deus nos abençoe a todos e um feliz sábado a todos.